Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o valor da sabedoria. Sabedoria é uma palavra que eu gosto muito, gosto tanto, né, da sabedoria que eu casei com a Sofia. Sofia, no grego, significa a deusa da sabedoria. E a palavra de Deus também nos ensina sobre o valor da sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 2, a partir do primeiro versículo, o texto sagrado diz: meu filho, aqui Salomão, o grande rei Salomão nos ensinando, ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha só essas palavrinhas, conceitos distintos aqui que revelam as fontes da sabedoria, o valor da sabedoria. Primeiro, nós temos que aceitar as palavras do Senhor como vindo do alto, como uma sabedoria do alto. Hoje nós estamos vendo os seres humanos buscando a autoajuda, como se a chave da resolução dos problemas deles fosse extraída de dentro deles. Dentro deles tudo se resolve, eles são semideuses ou deuses, acham que a partir de si podem resolver todas as coisas. Mas a Bíblia diz que nós temos que aceitar as palavras do alto, nós precisamos de uma ajuda do alto. E dessa ajuda do alto, que é a palavra de Deus, precisamos guardar no nosso coração. Os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, são como guarda-reios, que são aqueles muros de proteção à beira das estradas, para que nós sejamos preservados das tragédias da vida, das calamidades, do caos, da dificuldade, de nos arrebentarmos com erros e falhas, pecados. Lembre-se, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor precisam ser guardados no nosso coração, precisam ser aceitas no nosso interior, decidida, convicta, crendo, nos convencendo, compreendendo, entendendo as palavras do Senhor, mas precisam ser guardadas no coração os mandamentos do Senhor. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Falar que ama Jesus é fácil, agora eu quero ver obedecer os mandamentos do Senhor. Então dê ouvidos à sabedoria, o que diz o versículo 2. Inclina o teu coração para o discernimento. O que é o discernimento? É a compreensão, a separação das coisas, a compreensão das coisas. Quem tem discernimento compreende as coisas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Em outras versões diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele por ninguém é julgado. Que Deus quer que eu e você sejamos espirituais, homens espirituais, mulheres espirituais, que discernem, compreendem, julgam todas as coisas com um coração sábio diante de Deus. A sabedoria te dá capacidade de discernimento das fontes espirituais, né? O que vem do diabo, dos demônios, o que vem da alma humana, o que vem realmente de Deus. Essas três fontes de poder, essas três fontes de poder espiritual, esse discernimento só é possível através da sabedoria de Deus. Nós precisamos de discernimento. O homem falta em discernimento, ele é levado por qualquer ondinha, por qualquer engano, por qualquer vãs filosofias, doutrinas e enganos de homens perniciosos, de pessoas enganosas. Mas uma pessoa com sabedoria, ela possui discernimento. Outra palavra que me chama a atenção é entendimento. Nós temos que buscar não apenas fazer as coisas, né? O brasileiro tem muito esse costume de fazer as coisas sem pensar. Diferente, por exemplo, do oriental. O oriental, desde pequenininho, ele é orientado a refletir acerca das coisas, a refletir antes de fazer, a pensar antes de fazer. Normalmente, nós do mundo ocidental temos o costume contrário, somos pragmáticos, utilitaristas, né? Tudo que é útil, tudo que é prático eu faço e sem pensar muito. É como se nós vivêssemos a vida numa espécie de piloto automático,
em câmbio automático. Não, irmão, não funciona assim a vida. A vida precisa ser entendida, compreendida, discernida, para que nós possamos caminhar na sabedoria do Senhor. Entendimento, reflexão, meditação, contemplação, são valores do mundo oriental que o mundo ocidental perdeu e que nós precisamos, através da palavra, resgatar. Lembre-se que o homem de Deus, né, a mulher de Deus, o homem sábio, o homem que teme ao Senhor, medita na lei de Deus. Meditar significa ruminar. A palavra aqui é aquela que é uma palavra que remete à imagem de um boi ruminando, aquele boi que come o alimento, mas ele fica mastigando, ruminando, meditando, fica processando aquilo dentro dele para que possa extrair o melhor daquilo que foi inserido dentro dele. Assim nós também temos que ser com relação à palavra de Deus. Temos que nos alimentar da palavra, mas ruminar, meditar, refletir, pensar, contemplar as maravilhas de Deus através de um entendimento espiritual. Você, debaixo de um entendimento espiritual, você vai tomar decisões, fazer escolhas com discernimento e escolhas sábias, escolhas abençoadoras. Lembre-se, as suas escolhas hoje vão definir o seu futuro amanhã. O seu futuro amanhã é definido pelas decisões e escolhas que você faz hoje. As suas escolhas hoje são sementes para o teu amanhã, para o teu futuro. O teu futuro de amanhã começa hoje, através das suas escolhas de hoje. Então, procure a sabedoria, como um homem que procura a prata, o ouro, busque a sabedoria, porque quem busca a sabedoria encontra um tesouro escondido, diz o versículo 4. Que você busque os tesouros escondidos do Senhor, os mistérios de Deus, o conhecimento de Deus. Então, diz o versículo 5, você entenderá o que é temer ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 1,6 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. Toda vez que eu escolho o bem e me aparto do mal, me separo do mal, me consagrando ao bem, e lembrando que Deus é bondoso, Deus é benigno, assim como Deus é bondoso, eu tenho que fazer boas escolhas, fazer o bem a todos, né? Deus é benigno, ou seja, Deus sempre quer o nosso bem, Ele pratica o bem, Ele é o Deus bondoso, é o Deus da bondade. Assim eu e você, querido, precisamos temer ao Senhor, dizer não para o mal, viver o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Não é um medo paralisante, mas é o medo de pecar, o medo de ferir o coração de Deus, o medo de se arrebentar. Porque quem quebra uma lei de Deus se quebra, se arrebenta, se esfola, viola a própria alma, se machuca, se fere. Por isso que tem tanta gente ferida, machucada, arrebentada hoje. Porque vive quebrando mandamentos do Senhor, e quem quebra uma lei de Deus se quebra. Se você está todo quebrado, todo arrebentado, se arrependa dos seus pecados, confesse o seu pecado, abandone, tome uma decisão de abandonar essa prática pecaminosa. Tem um outro provérbio que diz: aquele que confessa o seu pecado, né, e deixa, alcançará misericórdia, mas o que esconde a transgressão jamais prosperará. Se você quer prosperar na tua vida, não esconda o seu pecado, o seu erro, a sua falha. Ande na sabedoria de Deus, confessando, para que você, através da confissão, alcance misericórdia. É isso que diz a Bíblia, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus só purifica de pecados aqueles que andam na luz, aqueles que vivem uma vida transparente, confessada, arrependido, mudando comportamentos, consertando aquilo que estiver errado. Aí o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aí você vai ter comunhão com Deus e com as pessoas. Andar na luz e ter comunhão com Deus e com as pessoas de Deus e com as pessoas maravilhosas que Deus colocou na tua vida são dois requisitos para que o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifique de todo o pecado. Tenha o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é dizer não para o mal, que é apartar-se do mal. Temor do Senhor é honrar ao Senhor, é ter reverência a Deus, é respeitá-lo, é um relacionamento respeitoso, honroso com o Senhor. É igual quando nós participamos da Santa Ceia. Quando estamos participando da Santa Ceia, existe na Santa Ceia, segundo John Piper, um grande teólogo americano, um misto de alegria pelo privilégio de participarmos da Santa Ceia, da mesa do Senhor,
mas também é um misto de temor reverente, de reverência diante de Deus. E essas duas coisas, elas se sincretizam, né? Elas se fundem ali naquele momento extraordinário de participarmos da mesa do Senhor. E para fechar, no versículo 6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ou seja, só me relacionando com o Senhor, me relacionando com Deus, lendo a Bíblia todos os dias, orando, indo nas comunidades cristãs que pregam a palavra, que falam a verdade e que ensinam o caminho de vida eterna do Senhor, é que nós teremos uma vida sábia, uma vida abençoadora. Da sua boca, ou seja, da boca de Deus, que nós receberemos o conhecimento de Deus. E a boca de Deus está através dos seus profetas, dos homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, dos homens e mulheres que não apenas sabem pregar a palavra, mas vivem a palavra no seu dia a dia com integridade, com inteireza de coração, com singeleza de coração. É da boca de Deus que procede o conhecimento. Quanto é que você conhece Deus? Quanto que você tem do conhecimento de Deus? Será que você é uma pessoa que discerne todas as coisas, que tem buscado o conhecimento de Deus, tem caminhado em sabedoria, graça, diante de Deus e diante dos homens? É isso que nós estamos meditando. A sabedoria é uma das coisas mais valorosas que tem. Um grande homem de Deus norte-americano, também um pastor, ele disse certa vez: o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. E você pode analisar todo pecado, erro, falha, problema, nada mais é do que falta de sabedoria. Quando nós somos faltos de sabedoria, nós fazemos burrada, jeguice, besteira, erros e falhas surgem na medida em que nós não valorizamos a sabedoria, deixamos de lado a sabedoria do alto e queremos viver uma vida do autogoverno, da independência de Deus e da rebeldia contra os mandamentos de Deus. São os três pilares do pecado: a vida independente, o autogoverno e a rebeldia contra Deus. Não faça isso. Dê valor à sabedoria e viva debaixo da sabedoria, do discernimento, do entendimento e do conhecimento de Deus. 4 princípios extraordinários para nós vivermos uma vida abençoada e abençoadora à luz da palavra de Deus. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode participar, se conectar conosco, através das redes sociais, os horários de culto, o endereço da nossa igreja e também todas as informações, se você sentir no seu coração o desejo e o privilégio de semear nesse ministério e se levantar como um cooperador fiel das coisas lindas que Deus está fazendo. Seja abençoador e seja abençoado através da sabedoria de Deus, da graça de Deus, através de uma vida conectada com a fonte da vida, que é o Senhor. Amém? Um abração, um dia abençoado, uma semana gloriosa, debaixo da bênção, da unção e da graça do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém.